Nesse momento eu queria te convidar a uma breve reflexão da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, dedicar a Ele também esse momento, pedir que o Espírito Santo de Deus possa nos auxiliar, nos dirigir na ministração dessa palavra. Vamos orar? Grandioso Deus, estou aqui em Tua presença, me colocando como servo que sou, e humildemente te pedindo que o Teu Espírito Santo, através da exposição da Tua Santa Palavra, possa vir a falar aos nossos corações. Que essa palavra possa encontrar morada no coração de cada ouvinte que está assistindo o nosso culto, que está cultuando conosco. Que ela possa produzir em cada um de nós, primeiramente em mim, em segundo lugar, a todos aqueles que compartilham dela, frutos que permaneçam, transformação, restauração, libertação, exortação. Que possamos, depois dessa ministração da palavra de Deus, possamos ruminá-la, pensar nela durante muito tempo e ser realmente edificado por essa palavra. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, Teu Espírito Santo, que tem liberdade para falar aos nossos corações, a todos nós que estamos aqui e a você que está aí assistindo. Senhor Deus, seja feita a Tua vontade e que toda a honra e glória seja dada a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todo o ser humano necessita de fé. Todos nós, cada um de nós, do mais fervoroso ao mais ateu possível, todos, sem exceção de algum, necessita de fé. Aí você diz, mas como assim? Até o ateu precisa de fé? Sim. Ele tem que acreditar, ele tem que depositar a sua fé em acreditar que Deus não existe. Então ele deposita a sua fé em provas, em fatos. Existem algumas maneiras de nós depositarmos a nossa fé. Uma delas, como eu já falei, é quando nós depositamos a nossa fé em provas, em fatos. Outra maneira é quando nós depositamos a nossa fé em pessoas. Ah, ele sabe, ele é estudado, ele é um médico, ele conhece, ele é da área, é um especialista, ele é um engenheiro, ele é um advogado, ele é um juiz. O que ele fala eu acredito. Eu tenho fé que se ele está falando isso, é porque isso é verdade. Muitas vezes também depositamos a nossa fé em nós mesmos. Eu posso, eu consigo, eu sou preparado, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho fé que com as minhas forças, com as minhas habilidades, eu sei que eu consigo. Eu já faço isso várias vezes. E você deposita a sua fé em si próprio. E tem outros e outras áreas que nós depositamos a nossa fé. Mas hoje, eu queria falar para você sobre a fé divina, onde nós realmente devemos depositar a nossa fé. A fé que realmente nós temos que ter. A palavra de Deus lá em Hebreus, no capítulo 11, o escritor de Hebreus, ele cita
o que nós cristãos dizemos que é o significado da fé. E lá diz assim, que ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esse é o significado da fé que vem de Deus. Em vez de você se confiar em homens, em circunstâncias, em provas, em si mesmo, você tem a certeza em coisas que você apenas espera. Você tem prova, convicção em coisas que você nem enxerga. Essa é a fé que fundamenta o cristianismo. É a fé que tem que fundamentar a nossa vida. Em Romanos, capítulo 1, no versículo 17, Paulo, ele fala nessa carta tão linda, tão bela, que muitos chamam de um tratado da fé cristã. Paulo declara como um justo tem que viver. Ele diz assim, ó, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. E esse nele é o Evangelho. Porque no versículo anterior ele diz, pois eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação do homem. E ele diz, porque nele, nesse Evangelho, no cristianismo, na palavra de Deus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E é essa fé que nos justifica. É essa fé que é o meio da graça de Deus, através de Jesus Cristo, nos alcançar. E hoje eu queria trazer para você 4 características de um justo que vive pela fé. Porque hoje em dia nós vivemos um evangelho muitas vezes fast food. Você vai num culto, você se emociona com as canções, ouve uma boa pregação que te motiva, que às vezes até te engrandece, que te dá força, e no final você levanta a sua mão, diz, entrego a vida para Jesus e acabou. E você continua a sua vida. Hoje existem cristãos não praticantes. Antigamente a gente não escutava isso, evangélico não praticante não escutava isso. Mas hoje existe, é real. Um cristão, um justo, que vive pela fé, ele tem que carregar em si algumas características, são diversas, mas hoje eu queria destacar 4 características para vocês. Primeira característica, um justo obedece à voz de Deus. Um justo que vive pela fé, obedece à voz de Deus. Eu queria trazer um exemplo, em Gênesis capítulo 22, nós vemos a história de Abraão e Isaque. Abraão, conhecido como o pai da fé, um homem que Deus escolheu para construir a sua nação. Na sua história, ele era já senhor, a sua esposa Sará também era uma senhora, que tinha o seu ventre cerrado, mas Deus promete um filho a eles. E depois de muitos anos, bem na sua velhice, Deus concebe Isaque. E quando Isaque chega na idade da mocidade, um adolescentezinho, Deus ele chega para Abraão e decide provar Abraão. E chegamos no capítulo 22. Qual foi a prova que Deus decidiu fazer com Abraão? Ele chega a Abraão e diz, Abraão, pega o teu filho Isaque, o filho da promessa, que eu te prometi. Leve a ele a um monte que eu vou te mostrar. E mata ele, sacrifica ele em holocausto, em adoração a mim. E sabe qual foi a resposta de Abraão? Capítulo 22, do 1 ao 3. Vamos ler do 1 ao 3. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque,
a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereço ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E sabe qual foi a resposta de Abraão? Abraão se levantou pela manhã, de madrugada, arrumou seu jumento, tomou consigo 2 jovens e Isaque, o seu filho. Ele cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão obedeceu, sem indagar a Deus: por que, Senhor? Por que tu fazes isso comigo? Por que isso? Por que aquilo? Como que o Senhor faz isso comigo? Eu sou teu servo, eu creio, eu estou contigo. Não, ele não indagou ao Senhor. Ele apenas obedeceu à voz de Deus. Você vive pela fé? Obedeça à voz do Senhor. Mas você diz: mas Bruno, como assim? Eu vou ficar ouvindo a voz de Deus? Eu vou te mostrar a voz de Deus. Essa aqui é a voz de Deus. A santa e gloriosa palavra do Senhor. Essa é a voz de Deus para nós. Totalmente inspirada por Deus, para nos direcionar tudo que nós precisamos saber de como viver, se comportar conosco, com a sociedade, com Deus. Deus já falou, está aqui na palavra. E você, obedece à voz de Deus? Obedece à palavra do Senhor? Independente das circunstâncias que você pode estar passando agora, decida em seu coração, doa o que doer e custe o que custar, obedecer à palavra de Deus. E fique tranquilo, pois o Senhor está no controle. No final dessa história, desse capítulo da história de Abraão e Isaque, pasme, Isaque não morreu. Abraão não matou Isaque. Por quê? Porque Deus proveu o cordeiro. No momento que Abraão levantou o cutelo para terminar com a vida de Isaque, o anjo do Senhor bradou, mandou ele parar e disse: ali está o cordeiro já estava amarrado, preparado. Abraão matou o cordeiro em holocausto e voltou com o seu filho, alegre e confiante. E o Senhor, naquele momento, relembrou a Abraão a promessa que ele tinha feito. Confirmou a promessa dele a Abraão. Então confie em Deus. Obedeça a sua palavra, porque aquele que obedece a palavra, ela não vai acrescentar dores. No momento pode até parecer difícil, até impossível ou até doloroso, mas tenha certeza que o que Deus tem para nós através da sua palavra é bom, perfeito, agradável. É o melhor para nós. Segunda característica de um justo, um cristão que vive pela fé ele não negocia os princípios da palavra de Deus. Ele obedece e não negocia. Ele defende o princípio da palavra de Deus, mesmo que custe a sua própria vida. Em Daniel capítulo 3, nós vemos um exemplo de 3 jovens. Nesse capítulo, já conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens que estavam presos como escravos na Babilônia, levados cativos para a Babilônia, para o exílio babilônico, o mesmo exílio onde Daniel estava. Inclusive, eram amigos. Onde o povo ficou muitos anos exilados. E esses 3 jovens, que eram jovens de Deus, que praticavam a palavra de Deus, que viviam segundo a vontade de Deus, pela fé, eles tiveram um momento da sua vida que foram confrontados em negociar a palavra ou morrer. No capítulo 3 de Daniel,
do versículo 16 ao 18, nós vemos a resposta desses 3 jovens a Nabucodonosor, o rei. O rei tinha levantado uma estátua de ouro e ele tinha decretado que toda vez que os instrumentos tocassem, todos teriam que se prostrar e adorar a essa estátua. Mas a palavra de Deus, o regimento do povo de Israel, declarava que adorarás apenas ao Senhor teu Deus. Não adorarás a imagens feitas por homens. Eles não podiam fazer isso. Mas eles tinham uma escolha naquele momento. Ou eles negociavam isso e faziam o que os outros fizeram. Se prostravam e adoravam aos deuses e ao rei Nabucodonosor, a essa estátua. Ou eles iriam morrer, porque o rei disse que quem não adorasse seria jogado em uma fornalha ardente. Sabe o que eles fizeram? Eles decidiram não negociar a palavra. E olha a resposta deles, quando Nabucodonosor soube disso, trouxe eles à sua presença e falou mais uma vez: olha, eu vou dar mais uma oportunidade. Se prostrem e adorem agora, vocês então vão entrar na fornalha e vão morrer. E olha a resposta desses jovens. Não eram anciãos, maduros, não eram profetas, eram 3 jovens. Olha a resposta dele. Daniel 3, 16 e 18 diz assim, ó: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Versículo 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Eles chegaram ao rei e disseram: não iremos negociar os princípios de Deus. Nós vamos ao fogo e Deus nos livrará, mas se não, não iremos fazer, morreremos. Mas não iremos negociar os princípios de Deus. Você é um cristão que vive pela fé, não negocie os princípios de Deus. Não negocie a palavra de Deus. Seja firme independente das circunstâncias. Fale o que precisar falar. Viva o que precisar viver. Mas não abra mão da palavra de Deus. Não importa o que aconteça. Essa é a segunda característica. A terceira característica de um justo, de um cristão que vive pela fé, é que esse justo anda por caminhos que só quem vive pela fé consegue passar. Esses 3 jovens, ainda nesse exemplo, depois disso, sabe o que aconteceu? O rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E pega os 3 jovens e joga lá. Os soldados que jogaram os 3 jovens, estava tão quente que os soldados que jogaram morreram. Mas no versículo 25 você vê o que aconteceu com eles. Daniel 3, 25 diz: respondeu dizendo, quem está respondendo é o rei: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, aqueles que vivem pela fé, vão passar por caminhos que ninguém conseguiria passar. Esses homens de Deus, que eram homens de fé, enfrentaram, decidiram não negociar a palavra. E eles tiveram a oportunidade de andar, de passear no meio de uma fornalha de fogo ardente. Eles tiveram a oportunidade de não apenas passear no meio desse fogo, mas acompanhados com Jesus, que era um homem com semelhança do Filho de Deus. E nesse passeio, nem cheiro de fumaça eles ficaram nas suas vestes, nos seus cabelos. Outro exemplo que eu queria trazer agora no Novo Testamento, em Mateus capítulo 14, nós vemos também um cenário não muito agradável. Jesus manda os discípulos atravessarem o mar, os seus barcos, e no meio dessa travessia, o mar ficou revolto e começou uma tempestade.
E já era de noite, escuro, e os discípulos desesperados, achando que mais uma vez queriam morrer. E aí de longe eles começam a ver um vulto e começam a ver um homem andando sobre as águas. E Pedro, eles começam a discutir entre eles, é Jesus, é um fantasma. E Pedro, com a sua altivez bem conhecida, ele grita do barco, se és tu, Senhor. Mateus 14, 28 a 29, diz assim, ó. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me a ir ter contigo por cima das águas. Versículo 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A gente sabe que no meio do caminho, Pedro ficou com medo, tirou seus olhos de Jesus, olhou para a tempestade e começou a afundar. E aí Jesus pega na sua mão e volta com ele para o barco andando sobre as águas. Mas deixa eu te falar. Pedro estava sendo formado ali em fé, mas ele era um homem que vivia pela fé. Ele largou sua profissão, largou tudo e seguiu Jesus. Ele acreditava ali, ele estava como nós somos. Nós não somos perfeitos na nossa caminhada de viver pela fé. Muitas vezes nós vamos duvidar, nós vamos esmorecer, nós iremos olhar para as coisas, tiraremos o nosso foco de Cristo, mas deixa eu lembrar para você, Pedro andou sobre as águas. Veja que experiência Pedro teve em meio àquela tempestade. Se coloca no lugar dele, depois de anos eu tenho certeza que Pedro se lembrava desse dia. Porque em meio às tempestades, Jesus fez ele andar sobre as águas. Meu irmão, eu não sei qual é a tempestade que está acontecendo na sua vida. Eu não sei como está a sua casa e o que te aflige, mas tenha certeza, viva pela fé. Olhe para Jesus, e Ele atenderá o teu clamor, e você terá a oportunidade de, mesmo em meio a todo o vendaval, ver um milagre de Deus acontecer na sua vida, você andar sobre as águas. Entre passear pelo fogo e andar pelas águas, existiam homens e jovens que viviam pela fé. E a quarta característica, para nós encerrarmos, é que o justo, o cristão que vive pela fé, ele prioriza as coisas eternas. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, Paulo, a carta dos Coríntios, a igreja de Coríntios, ele deixa um versículo que é maravilhoso. Ele diz assim, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabe de onde Paulo aprendeu isso? A não fincar os olhos, nem o esforço e nem a prioridade nas coisas que se veem. Ele aprendeu com Jesus, porque muitas vezes Jesus fez questão de mostrar às pessoas qual era a real prioridade. Em Mateus 6, no Sermão da Montanha, no versículo 19 e 20, Jesus ele fala sobre isso. Ele diz assim, ó, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Sabe o que Jesus estava falando ali? Não se atenha, não priorize as coisas que se veem. Porque essas coisas são temporais. A traça corrói, o ladrão mina e rouba, a ferrugem corrói. Mas priorize, se atenha às coisas do reino, porque essas coisas são eternas. Não tem ladrão que roube, não tem traça que coma, não tem ferrugem que corroa.
Elas são eternas. É exatamente o que Paulo estava falando à igreja de Corinto. E é exatamente o que eu quero trazer para você nesse momento. Um justo que vive pela fé prioriza as coisas eternas. O que você está priorizando em sua vida? Será que tudo que você faz é pensando aqui, no agora, ou no futuro aqui na terra? Será que tudo que você pensa, que você constrói, é pensando aqui? Veja bem, como diz os anciãos, caixão não tem gaveta. Nós não levaremos nada das coisas que nós vemos. Agora deixa eu te falar. Se o que você está vivendo, você está semeando as coisas eternas, pode ter certeza que isso você carregará eternamente com Deus. É tempo de nós mudarmos os nossos valores cristãos, éticos, morais. É tempo da gente reavaliar quem somos. Se hoje eu te perguntasse quem você é, qual seria a sua primeira resposta? Você diria que você é um médico? Você diria que você é um professor? Ou talvez diria que você é um músico? Um pai de família que ama seus filhos? Ou você responderia, eu sou um servo do Deus Altíssimo, que vivo não como habitante desse mundo, mas como peregrino nesse mundo. A minha pátria é o céu, a minha vida será a eternidade. Eu sou servo de Deus, que obedeço a sua voz, não negocio os seus princípios, ando pelos caminhos que o Senhor coloca para mim e priorizo as coisas eternas. Esses somos nós. Esse é você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Te dê sabedoria, ânimo, alegria nesse momento. E que você possa, a cada dia, mais e mais, viver pela fé. Deus abençoe vocês.